Opa, estamos no ar. Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você, corretor, corretora de imóveis. Hoje a nossa aula vai ser sobre máquina de leads, como você vai gerar leads qualificados todos os meses sem gastar R$ 1 com o anúncio. Mas antes, para você ainda que não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Lindenberg, eu sou um dos maiores palestrantes e treinadores de equipes do mercado imobiliário. Já apliquei treinamentos nas maiores empresas do segmento aqui da cidade de São Paulo. E claro, antes que você pense que eu sou mais um blogueirinho que está aqui tentando vender algum curso na internet que não tem nenhum tipo de experiência, deixa eu falar um pouco do meu histórico aqui. Em apenas 5 anos de mercado, apenas quando eu aprendi a trabalhar no mercado, óbvio que antes disso eu passei muito tempo catando latinha, passando fome, passando necessidade como corretor de imóveis, mas quando eu aprendi de fato a trabalhar, eu obtive ótimos resultados. Fui o segundo corretor colocado em vendas da empresa chamada Biara, fui eleito um dos melhores coordenadores de produtos, fui campeão de vendas com uma equipe 100% calça branca, montei operações como superintendente comercial regional da região de Alphaville, com uma operação de quase 130 milhões em VGV, tocando 450 corretores, 13 gerentes e 8 coordenadores. E logo depois eu assumi a diretoria de produtos econômicos de São Paulo, ou seja, de 2014 a 2015, tudo que for produto econômico lançado na cidade de São Paulo, nas maiores construtoras, eu fui um dos diretores responsáveis. Então, já estou aqui porque eu tenho muita propriedade em trocar com você bastante experiência e conteúdo, porque eu sei como fazer na prática, de fato, você sair de um corretor quase falido para um dos melhores profissionais do mercado imobiliário. E eu tenho certeza que alguns de vocês que estão aqui me assistindo estão passando nesse momento por dificuldades por enfrentar uma nova profissão que é de corretor de imóveis. Eu também, quando entrei no mercado imobiliário, eu achava que eu fosse estourar, porque eu já tinha experiência em outro segmento, só que o problema é que quando a gente entra no mercado imobiliário, parece que a gente desaprende a trabalhar. E foi nesse momento que eu passei por diversas dificuldades, cheguei a não ter dinheiro nem para trabalhar e por diversas vezes eu pensei em desistir da corretagem, porque eu achava que não era para mim. Isso porque eu tinha dificuldades de fato conseguir fazer captação de clientes. Óbvio, quando você entra no mercado que você não conhece, você acata instruções de quem você acredita que tenha mais experiência. E foi o que eu fiz e eu tenho certeza é o que você faz. O que eu quero te dizer é o seguinte, tudo que você vai ver nesta aula são técnicas que eu apliquei com experiências de outros segmentos. Ou seja, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, e isso fez com que eu virasse o ponto de chave no mercado imobiliário. Eu achava que ser corretor era muito fácil, era só você sentar a bunda no plantão e esperar o cliente chegar que você venderia. Ou era só pegar uns panfletinhos, distribuir na rua, sentar no plantão e esperar que o cliente venha para você assinar. E de fato isso me levou quase à falência. E o ponto-chave foi o seguinte, quando eu entendi de fato que um corretor de imóveis nada mais é que um profissional de venda. E isso eu sempre falo nos meus treinamentos. E por ser profissional de venda, nós precisamos trabalhar de forma assertiva com técnicas de negociação, atendimento e também captação. E de fato, para você ter sucesso em qualquer ramo, inclusive no imobiliário, você precisa dominar técnicas de captação. O maior erro que eu cometi e que você também comete no mercado imobiliário é o seguinte, você chega para fazer um plantão, a primeira coisa que você faz é qual que é o valor do apartamento e qual que é o valor da comissão com a premiação. E você passa semanas fazendo o cálculo de quanto você vai ganhar caso você faça 1, 2 ou 3 vendas. E eu posso te garantir com todas as forças que eu tenho hoje no mercado, isso vai te matar, vai te minar e vai te levar à falência, porque infelizmente o corretor e alguns profissionais de vendas de outros segmentos só pensam no ponto final que é a venda.
o resultado. Só que eu digo o seguinte, para você vender, você precisa antes ter o cliente. E para ter o cliente, você precisa captar esse cliente. Então, para você ter sucesso na corretagem, você precisa dominar técnicas de captação de clientes. Óbvio que hoje está um pouco mais fácil, você tem algumas redes sociais que você pode pagar e você pode obter alguns resultados. E eu posso te garantir que a maioria não tem, porque não sabe realmente fazer anúncios. Mas isso aqui é um assunto para uma outra aula. O que eu quero dizer é o seguinte, você entra no mercado imobiliário e você não tem dinheiro para nada. No máximo que você tem, que você investe, é para você tirar seu Cresce e você tem um troquinho para você ir trabalhar. E o que acontece é, como você não tem como gerar contatos de clientes, você não tem nem noção, você acaba acatando ordens dos seus superiores, pegando aí um monte de panfleto e indo para a rua. Isso não vai te dar resultados, por mais que algumas pessoas tenham, mas é minoria, a grande maioria não tem resultado dessa forma. Então o que você vai ver aqui são duas técnicas que eu utilizei, não é nada, eu não estou inventando a roda, não estou criando um método milagroso, não. Eu só estou buscando situações ou coisas que eu utilizei em outros mercados, que eu apliquei no mercado imobiliário e no qual eu tive bastante sucesso. E eu estou aqui querendo compartilhar isso com vocês. Então a partir de agora eu vou te apresentar duas técnicas que você pode utilizar a partir de agora e que vocês não precisam investir nada monetário. Eu costumo dizer o seguinte, quem não tem dinheiro para investir, tem que investir com o seu tempo. Então, essas duas técnicas vocês vão ter que investir um pouco do seu tempo. Então, vamos lá para o nosso painel. Bora lá? Eu já estava pronto para desistir do mercado imobiliário. Como é que podia um cara com 7 anos de experiência no mercado financeiro com bons resultados não conseguir gerar resultados efetivos e específicos dentro do mercado imobiliário? Conta atrasada, cobrança de família, tudo isso que você deve estar passando na pele agora. Eu também já passei. E foi nesse dia que eu cheguei em casa, arrumando umas coisas, umas pastas, uns documentos, e eu encontrei essas duas revistas aqui, e eu quero compartilhar com vocês. E foi aí que eu pensei, poxa, como é que pode um cara que no Banco Santander conseguiu gerar em 90 dias mais de 90 contas abertas, mais de 1.800 cartões de créditos vendidos, mais de 500 seguros de vidas e outros produtos vendidos em 90 dias, um recorde que demorou a ser batido como gerente de negócios de varejo. E aí eu olhei para uma outra revista, na época eu já era gerente do Citibank, e eu olhei e falei, cara, como é que pode um cara conseguir ser terceiro colocado no estado de São Paulo em aberturas de contas AAA? Contas AAA na época eram clientes com renda acima de 15 mil reais. Isso nós estamos falando no ano de 2007. E nesse mesmo período eu consegui levar em recursos de investimento um pouco mais de 2,5 milhões. E aí eu disse o seguinte, cara, não é possível, o que eu estou errando no mercado imobiliário? Por que eu não consigo gerar o mesmo tipo de trabalho do que eu fazia no mercado financeiro? E foi aí que eu percebi, olhando essas revistas, que eu disse o seguinte, acho que eu entendi o que é ser corretor de imóveis. Muito diferente do que muitas pessoas pensam, corretor de imóveis, para mim, ele é um profissional de vendas. E como profissional de vendas, nós temos que utilizar as mesmas estratégias que o mercado corporativo utiliza. Porque esse negócio de ficar panfletando no farol, na farmácia, na padaria, supermercado, enfim, isso não é atitudes de profissionais de vendas. Até porque eu digo que o corretor de imóveis, ele vende o produto mais caro da prateleira. Um imóvel de 400 pau é a mesma coisa de você comprar um carro de luxo, um carro de 400, 500, 600 mil reais. E você não vê esse vendedor de Porsche, por exemplo, no mercado, panfletando na porta de uma padaria, ou fazendo um ponto de captação e no Mercadão, por exemplo. Esse cara não, ele vai fazer um trabalho diferenciado. Então por que o corretor
ele tem que fazer esse trabalho que diminui a profissão de ficar no farol, na padaria, enfim. Então foi isso que eu pensei. E eu disse o seguinte, olha, eu sou um profissional que vende um produto caro. Então eu tenho que me portar basicamente igual eu fazia no mercado financeiro. E foi aí que, a partir desse momento, que a minha vida começou a mudar dentro do mercado imobiliário. Então, rapidamente, o que eu fiz na sequência aqui? Primeira coisa foi entender aonde que eu estava, em que região que eu estava. Eu peguei meu empreendimento e comecei a olhar no entorno. E o que eu procurava ali? Executar o mesmo trabalho que eu fazia dentro dos bancos. E não era mapear a região para você procurar qual é a padaria mais próxima, ou a padaria mais chique, ou o restaurante mais chique, enfim, não era isso que eu ia buscar. Eu ia buscar fazer o mesmo trabalho que eu fazia no mercado financeiro. E era exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando eu falei em mapear região, eu queria dizer o seguinte, eu fui buscar empresas da região que possuíam acima de 50 funcionários, possivelmente com renda para comprar o meu empreendimento. E a ideia ali era buscar um raio entre 1 a 3 quilômetros de distância do meu empreendimento. E a outra ideia também foi entender o movimento de pessoas quando vão buscar a compra do seu imóvel, sendo para moradia ou para investimento. Então eu fui fazer um porta a porta para entender e conhecer a minha região, aonde que estavam e quais eram essas empresas. E comecei a anotar o endereço e o telefone. Durante uma semana eu andei pelo bairro, e, enfim, e eu consegui depois levantar o telefone dos RHs dessas empresas. E qual que é a minha estratégia ali? A minha estratégia era montar um ponto de atendimento dentro de cada empresa. E não era para vender produto lá dentro, não. Inicialmente ali minha estratégia foi para esclarecer para as pessoas, até porque naquela época era uma novidade você comprar imóvel na planta, então era esclarecer que o quanto era fácil e simples e seguro as pessoas comprarem o seu imóvel para moradia ou para investimento na planta. Então essa foi a minha estratégia. E ali dentro também eu explicava um pouquinho como é que funcionava o financiamento na época. Então a minha ideia principal era essa, eu queria divulgar o meu projeto, até porque eu entendia que esses profissionais eles não tinham tempo de rodar para procurar imóvel, enfim, alguns às vezes nem sabiam. Eu já cheguei a atender cliente de uma empresa, dentro de uma empresa no mesmo bairro que eu lançava meu projeto, só que ele fazia um caminho diferente, então ele não passava próximo do meu projeto. Então quando eu estive lá dentro da empresa, e aí ele falou, poxa, eu moro aqui na região, conheço, trabalho aqui, mas não sabia que vocês iam lançar um produtinho ali. Até porque na minha época a internet estava ainda começando, então a nossa divulgação tinha que ser no porta a porta mesmo. Então inicialmente a minha ideia era essa. Só que o que acontece? O que eu fazia também ali? Eu sempre digo que o profissional de vendas ele tem que gerar previsibilidade no seu trabalho de captação de clientes. Diferente de panfletagem na rua, no final do dia você não tem uma ideia se o seu trabalho foi efetivo ou não. Até porque você não tem o contato das pessoas, você não sabe quem são as pessoas que você distribuiu seu panfleto, e em alguns casos o seu panfleto vai parar no lixo. Quando você está dentro de uma empresa, você está falando com o cliente pessoalmente, e em alguns casos, como eu pedi uma salinha para o RH, essas pessoas vinham até a mim. Então se a pessoa vinha até mim numa sala dentro da empresa, é porque realmente ela tem algum tipo de interesse. E o que eu fazia também ali, só para voltar um pouco, eu pedi para o RH um dia antes de fazer um disparo de mensagem ou de e-mail para os funcionários para dizer que teria alguém na empresa para fazer um trabalho ali de atendimento. E eu conseguia fazer uns folhetinhos meus também, e eu colava no quadro de avisos da empresa, no banheiro, na copa, quando tinha, e em alguns casos no elevador, para que as pessoas soubessem que eu estava ali dentro, tá? Qual que é a estratégia ali? Eu queria falar com pessoas que realmente possuíam interesse na compra de imóvel. Eu queria ser assertivo no meu trabalho. Trabalho pouco, porém
com assertividade. E qual que era a minha estratégia ali? Era exatamente essa. Qual foi minha estratégia na época? Então eu consegui, no primeiro mês, fazer contato com 12 empresas e eu dividi as visitas da seguinte forma. Eu fazia 3 empresas por semana e no mínimo ela tinha que ter 50 funcionários. Então o que acontecia ali? Em cada empresa, a minha ideia era conseguir falar com pelo menos 15 pessoas. E dessas 15 pessoas por empresa, ao final da semana eu teria em média 45 contatos. No final das 4 semanas eu teria ali uma média de 180 contatos efetuados. Ou seja, pode parecer pouco, mas quando você fala que são pessoas que realmente possuem interesse de curto, médio ou a longo prazo, ele passa a ser bastante. E aí, quando eu executei esse trabalho nesse primeiro mês, eu consegui vender 4 apartamentos. Então, quando eu falo em previsibilidade, o que eu quero dizer com isso? Se no mês seguinte eu quero continuar vendendo mais 4 apartamentos, eu tenho que fazer as mesmas coisas que eu fiz aqui. Isso chama-se previsibilidade. E o que aconteceu no mês seguinte? No mês seguinte, eu consegui vender 5 apartamentos. Desses 5 apartamentos, 3 foram oriundos de pessoas do mês anterior. E 2 pessoas foram efetivas captadas no mês 2. Então, o que aconteceu ali? Eu mantive a média da mesma previsibilidade, foram 12 empresas no mês seguinte, foram 3 empresas por semana, 15 contatos por empresa. Ao final de cada semana eu tinha 45 contatos, no final do mês 180 contatos. Porém, o que acontece? Eu tinha mais 176 contatos do mês 1. Ao final do segundo mês, eu tinha em média quase 400 contatos. O que acontece daí para frente, você começa a aumentar a tua carteira. E aí, no meu terceiro mês, eu já tinha em torno de quase 600 contatos e eu vendi 15 apartamentos no terceiro mês. Então, quando eu falo em trabalho de captação e esse tipo de trabalho, o que eu estou dizendo para vocês? É muito melhor vocês conseguirem contatos com empresas e for fazer a captação ou o ponto de captação dentro dessas empresas, porque a chance de você converter e conseguir contatos de clientes realmente reais e interessados, ele é muito maior do que você ficar na rua, porque quando você fica na rua, você não consegue ter essa mensuração de dados que você tem dentro de alguma empresa. Ou seja, você não gera previsibilidade. Quando você vai para a rua, você vai para a rua hoje, joga na rua mais de 500 panfletos, amanhã mais 500 panfletos e você fica à mercê da sorte de aparecer um cliente do nada e comprar um imóvel com você. Mas a questão não é essa, a questão é que você não consegue fazer um trabalho acumulativo de captação de clientes. Quando você vai para uma empresa e você de fato consegue pegar contato com essas pessoas e você gera previsibilidade para os meses seguintes, você consegue ter métricas para você entender e mensurar o seu trabalho. Então essa foi uma das estratégias que eu tomei para conseguir gerar leads sem gastar com dinheiro com anúncio. Porque eu entendo, novamente, que eu falo para vocês que quando você entra na corretagem, você não tem dinheiro para nada, no máximo para você ir e voltar do plantão. Então, quem não tem dinheiro para investir, investe com o seu tempo. Então vamos lá, vamos dar continuidade na nossa aula. E essa é uma das partes que eu mais gosto. Eu posso te garantir que durante 6 meses eu recebi leads através do Google sem que eu precisasse gastar nenhum real com anúncios. E eu lembro muito bem até hoje que eu fui promovido para coordenador de produto, depois eu passei para ser gerente e mesmo assim continuava recebendo leads do Google. E mais uma vez, a ideia aqui é que vocês criem uma máquina de atração de leads. E essas estratégias que eu estou passando para vocês é no pensamento de que vocês não têm dinheiro para investir em anúncios. Então a ideia aqui é que vocês façam trabalhos e façam gerações de leads sem precisar
gastar dinheiro. Então vamos lá, vamos entender o que é esse hackeamento do Google. A gente precisa primeiro entender o que é, como é que funciona o Google. O Google nada mais é do que um mecanismo de busca de assuntos. Vamos dizer o seguinte. Então você imagina que tem várias pessoas que fazem, vamos dizer assim, criação de conteúdo, não importa qual é o assunto, qual é o tema, e esses assuntos, esses conteúdos, aliás, eles podem ser gerados através de vídeos como esse, por textos de blogs ou textos de alguns sites específicos, tá? E o que acontece? Quando você faz a postagem nessas redes, você é obrigado a colocar o assunto e um título específico, tá? Então, o que acontece? Quando um usuário ou um cliente vai fazer uma pesquisa no Google, ele vai digitar algum termo do assunto que ele quer saber e o Google, através do seu mecanismo de busca, ele vai buscar aqueles links que são relacionados a tal assunto. Então, como é que funciona isso na prática? Eu peguei um exemplo aqui de uma pesquisa e aqui em cima vocês podem ver que eu coloquei apartamento, minha casa, minha vida no bairro Morumbi. Quando você faz essa pesquisa, a primeira coisa que apareceu ali foi um anúncio de uma construtora. Então eu marquei em verde os dois assuntos no qual eu pesquisei, que é o Morumbi e Minha Casa Minha Vida. Então ali em cima, quando eu faço a pesquisa no Google de um assunto específico, no caso, apartamento, Minha Casa Minha Vida no Morumbi, o Google automaticamente, através do seu mecanismo de busca, ele buscou alguns anúncios que têm essas palavras-chave. O que são palavras-chave? E eu vou explicar para vocês na próxima apresentação. São os títulos que nós colocamos nos nossos anúncios. E qual que é aqui o pulo do gato para a gente hackear o Google? Então vamos lá, eu entendendo que o Google é um mecanismo de busca e que ele vai buscar assuntos relacionados a um tipo de pesquisa que o usuário fez naquela lupinha do Google. Então o que acontece? Eu entendo que para mim hackear o Google, o que eu preciso fazer nesse momento? O que eu indico que vocês façam nesse momento? Fazer o mesmo anúncio em pelo menos 200 sites de classificados gratuitos. O que é esse anúncio? Eu fiz um treinamento essa semana e a corretora perguntou o seguinte: é anúncio no Facebook? Não, quando eu falo anúncio, eu estou falando de publicações em sites de classificados. Aqui nessa aula eu estou falando de sites de classificados, tá? Então quando você for fazer esse anúncio nesse site de classificado, você precisa fazer utilizando com o mesmo título, a mesma descrição e a mesma foto. Então como é que funcionaria isso, tá? Então suponhamos que eu acessei aqui o site do OLX, que é um site de anúncios gratuitos, e eu vou colocar no meu título apartamento, 2 dormitórios, Morumbi. Suponhamos que eu sou um corretor e eu trabalho na região do Morumbi. Preste atenção no seguinte, o título é exatamente as palavras-chave que o mecanismo de busca do Google vai fazer a pesquisa. Então, quando você fizer um título do seu anúncio no site de classificados, você precisa colocar ali algumas palavras-chave. Então, a ideia que eu te dou é apartamento, 2 dormitórios, Morumbi. Ou, se você é da Vila Prudente, Vila Prudente. Se você é do Tatuapé, Tatuapé. Se você é de, sei lá, de qualquer outra cidade, de qualquer outro bairro, você coloca o bairro específico no qual você está trabalhando o seu projeto. E na descrição, você pode utilizar a descrição que você tem no seu folder. E o que você precisa fazer neste caso? Fazer vários anúncios com esse mesmo título e essa mesma descrição. O que acontece aí? Quando você faz esse mesmo anúncio em 200 sites diferentes, quando um cliente for fazer a pesquisa e colocar apartamento no Morumbi ou apartamento 2 dormitórios no Morumbi, a chance desses
200 classificados subirem para as primeiras páginas do Google, é muito grande. Por quê? Porque existe vários anúncios, 200 no caso que você vai fazer, com as palavras-chave, basicamente, nas quais o cliente irá fazer a pesquisa. Então, o pulo do gato para a gente hackear o Google é exatamente fazer vários anúncios com o mesmo título, pensando de que forma que aquele cliente vai fazer a pesquisa no Google. Então, o que acontece aqui? Se você fizer o mesmo título nesses 200 sites de classificados, isso quer dizer que a chance de você subir é muito maior. Só que tem um porém. O que eu fazia quando eu era corretor? Eu fazia vários anúncios com títulos diferentes do mesmo empreendimento. Então, por exemplo aqui, eu utilizei aqui um segundo anúncio e eu coloquei apartamento, 2 dormitórios, lazer completo Morumbi. Você percebe que a diferença de um para o outro é que eu só incluí o lazer, para que eu não fique com anúncios duplicados. Quando você faz anúncios duplicados com o mesmo título, você tem uma grande chance de ser bloqueado ali. Então, eu faço basicamente o mesmo anúncio e eu incluo talvez só mais uma informação, que nesse caso aqui foi o lazer completo. Então, o que acontece? E aí você vai fazer esse mesmo anúncio com esse mesmo título novamente nos 200 classificados. Então, ou seja, ali, só nessa estratégia aqui, você vai ter basicamente 400 anúncios ou 400 links relacionados a esse empreendimento nesse tal bairro específico. Então, vamos pensar comigo. Se um cliente fizer a pesquisa e colocar lá apartamento, 2 dormitórios no Morumbi, e nesse momento agora você passa a ter 400 anúncios na internet. Qual que é a chance de fato de aparecer algum desses seus anúncios? Eu vou te falar uma coisa, quando eu comecei a utilizar essa estratégia, que dá trabalho, mas é uma estratégia também de captação de clientes, se eu não me engano, acho que eu fiz 8 variações de anúncios diferentes do mesmo empreendimento, ao qual eu cheguei a ficar mais ou menos aí com em torno de quase 1.500, 1.800 a 1.700 anúncios na internet, ou seja, com links na internet do mesmo empreendimento. Depois de quase, se eu não me engano, foram 25 ou 35 dias, eu cheguei a um ponto de ficar nas 3 primeiras páginas no Google sozinho. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ficar na frente do Viva Real e do Zap Imóveis na época. Então, quando eu fazia os termos de pesquisa para verificar como é que estavam os meus anúncios, eu percebi que eu estava nas 3 primeiras páginas praticamente sozinho, porque eu tinha mais de 1.500, 1.600 anúncios relacionados a um tipo de imóvel, por exemplo, apartamento, 2 dormitórios no Morumbi, e a chance quando o cliente fizer essa pesquisa e desses meus anúncios subirem era muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a levar de 8 a 9 retornos num único sábado no empreendimento remanescente. Então, olha só, voltando a falar para vocês, como é que você gera uma máquina de leads? Nesse caso específico de você mexer com o Google, diferente do trabalho de empresa, você não tem como mensurar o seu trabalho efetivo. Então, o que acontece aqui? Você vai jogar seus anúncios na internet e você vai ficar à mercê dos clientes entrarem para te chamar. Mas eu posso te garantir que se aquele bairro específico que você está trabalhando tiver uma relevância de busca de clientes específicos para aquele bairro, a chance de você explodir com retorno de clientes ele é muito grande. Então, eu peço que vocês realmente, de fato, invistam esse tipo de trabalho utilizando esses sites de classificados, porque eu tenho certeza, eu te garanto que você também terá muito retorno. O que eu costumo dizer é o seguinte, o tempo que você perde na rua, panfletando, jogando papelzinho fora, você investe esse tempo fazendo esse anúncio de classificados.
Porque a diferença da panfletagem é o seguinte, hoje você joga panfleto na rua e esse panfleto ele vai para o lixo. Você não tem garantias que ele vá aparecer para alguém. Já quando você coloca esse anúncio seu no Google, o que acontece? Mesmo que passe 2, 3 meses, por exemplo, você não perde o seu trabalho, porque ele volta para cima conforme a relevância de pesquisas de busca. Então, se um cliente pesquisar daqui 3 meses, apartamento 2 dormitórios no Morumbi, a chance de você aparecer ali é muito grande. Ou seja, nesse caso específico, você não tem trabalho perdido. Então, essas foram as duas estratégias que eu utilizei em pouco menos de 6 meses que me geraram uma cacetada de leads. Eu posso te garantir que em 4 ou 5 meses de empresa, eu consegui chegar numa posição de segundo corretor colocado em vendas. Só utilizando essas duas estratégias. Novamente falo para vocês, existem estratégias melhores? Existem. Se você não tem dinheiro para você fazer anúncios patrocinados no Facebook, no Instagram e no próprio Google Ads, a única forma que você tem de gerar trabalho, de gerar leads sem gastar dinheiro, ou seja, sem investimento, é utilizando essas duas estratégias aqui. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje e eu espero muito que ela tenha ajudado a você a criar novas perspectivas na atração de novos clientes. Se você gostou dessa aula, já deixe seu like e o seu comentário, que para a gente é muito importante. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram, Marcelo Lindenberg. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês o link.